Salve pessoal, vamos lá então para mais um material de apoio aí. O propósito aqui é gerar uma espécie de resumão aí para o pessoal estudar e também para auxiliar outros possíveis interessados sobre o assunto. Na última aula nós vimos a ideia de classes, métodos e atributos. Vimos só métodos sem retorno e sem parâmetro. Então o propósito da aula de hoje é que a gente explore métodos com parâmetros e métodos com retorno. Se sobrar tempo, eu dou uma breve introdução à interface gráfica utilizando o Swing e utilizando os métodos que implementarmos aqui. Apenas para recapitular algumas coisas relacionadas a métodos. Até então, começarmos a trabalhar com métodos, toda a nossa programação era sequencial, né? Eu colocava todo o bloco de código e eu sabia o que seria executado sempre. Linha a linha, era isso que acontecia. Depois que começamos a trabalhar com métodos, né, aqui na nossa última implementação mesmo, implementamos um carro, o que acontece? Eu crio o bloco de código aqui e alguém que criar um objeto do tipo carro vai invocar esses métodos e a partir daí vai ser dada a execução. Então eu não tenho mais uma execução sequencial aqui. Eu chamo diferentes métodos de diferentes posições. Eu não preciso que um método esteja declarado antes do que outro. Então acabamos com essa sequência de execução. Lembrando que esses métodos normalmente representam ações das nossas classes. Pensamos nas classes, pensamos nas ações do nosso objeto como sendo os nossos métodos a serem implementados. Algumas coisas importantes aí que embasam as coisas que nós vamos fazer agora na sequência é que um método, enquanto mais específico for, melhor ele é. Então, no momento que vocês declaram, desenvolvem um bloco de código e vão colocar em um método, se vocês tiverem dúvida de qual nome dar esse método, provavelmente vocês deveriam desmembrar esse bloco de código em diversos métodos. Então a ideia é, eu crio métodos específicos para ações bastante específicas, para que não gere nenhuma dúvida e eu possa reutilizar isso daí com maior facilidade. Enquanto melhor definido, também melhor isso. É uma funcionalidade, então não tem problemas com relação a isso. Aí, um conceito importante que vai nos ajudar bastante é o seguinte: o que já quebra a minha especificação? Olhem só, o que o nosso método criar carro faz aqui? Nosso método criar carro faz uma leitura de dados, certo? Depois eu jogo aqui num system_out, e peço para o usuário digital a marca do veículo, o modelo do veículo, o ano do veículo. Um problema aqui que já acaba com a parte genérica que eu quero do meu método é o seguinte: eu estou obrigando que quem for utilizar a minha classe carro trabalhe com console, vai ter que trabalhar com terminal. Mas se o cara quiser trabalhar com interface gráfica, o que ele vai fazer? Bom, não vai poder utilizar minha classe. Isso é um problema. Então aqui, isso aqui a gente tem que melhorar. E como que a gente pode melhorar isso daqui? Entrando nos conceitos da aula de hoje, que é trabalhar com parâmetros nos nossos métodos e também com retorno nos nossos métodos. Ok? Vamos só concluir aqui nossa parte mais teórica para depois colocarmos a mão na massa de vez ali. Aqui só uma reflexão, de que tudo que se faz com método, vocês também podem fazer sem eles. O problema é, se vocês fizerem sem eles, em vez de vocês terem talvez 100 linhas de código, vocês vão passar para 1.000, 1.500 linhas de código, dependendo do que vocês querem fazer.
porque vocês vão ter que sair copiando o conteúdo do método e colando em cada lugar que vocês querem utilizar. E aí isso, em parte, responde a pergunta que eu deixei na sequência. Que, se os métodos não são necessários, por que usar? Bom, por N razões. Uma delas, organização, né? E a principal delas, uma das principais, manutenção de código. Imagine, se copiarem esse bloco de código em 15 lugares, aí depois vocês resolvem mudar o comportamento desse bloco de código que foi copiado em 15 lugares. Vocês vão ter que mudar nos 15 lugares. E vocês vão esquecer de um, ou vão esquecer de dois. Isso sempre acontece. É a lei de Murphy se propagando no código de vocês. Isso sempre vai acontecer. E aí vocês vão passar muito trabalho para dar manutenção nesse código de vocês. Se vocês vão passar trabalho para dar manutenção, vocês vão perder muito tempo. E tempo é dinheiro de vocês. Então, por isso que vocês vão agora trabalhar sempre com métodos. Vamos pensar nas nossas implementações. Não vamos sair codificando a moda louco. Certo? Muito bem. Então, algumas vantagens nós já discutimos: organização, reusabilidade, legibilidade. Então, não tem nada para acrescentar aí. E vamos então colocar a mão na massa aí. Vamos trabalhar com esses métodos com parâmetros. Parâmetros nada mais são do que valores que são passados pro método, que são utilizados para auxiliar o processamento. Então, lá no nosso carro, por exemplo, em vez de eu, dentro do método, solicitar que o usuário digite o nome, a marca, o ano do veículo, e aí eu ter que atrelar alguma forma de interação, eu simplesmente digo que eu preciso receber um ano, um modelo e uma marca. E aí, quem quiser usar o meu método, que faça como quiser. Que seja usando o JOpChampaign, que seja usando o Swing, que seja usando o terminal, tanto faz. E vamos utilizar também retorno de método. Então, daqui um pouco uma operação matemática, vocês querem fazer uma soma entre dois valores, vocês poderiam sim apresentar o valor dentro do método. Mas se vocês quiserem da soma desses dois valores, somar mais um número, então aí vocês vão trabalhar com o retorno do método, e o retorno do método, por exemplo, vai ser somado com mais algum valor. São algumas coisas que vamos ver aí. Agora, codificando, eu espero que as coisas fiquem mais claras. Então vamos lá ao nosso bom e velho amigo NetBeans. Aqui no nosso pacote 7, eu vou fazer essa implementação. Nós trabalhamos com o carro na última aula. Em sala de aula, nós implementamos o cachorro, que é outro diagrama que tinha proposto ali. Implementamos vários métodos para esse animal. Implementamos também uma classe principal que trata esse animal. Colocamos em um loop. Ficou bem interessante aqui. Então a gente tinha que cuidar do cachorro para que ele não morresse. Ele ia perdendo energia, ou engordando até morrer, ou morria de velho. Ficou bem legal o nosso programa. Aí agora vamos então trabalhar com esses métodos, com parâmetro e retorno. Vamos utilizar uma calculadora para fazer isso. Certo? Com o conhecimento que nós temos agora, a gente poderia pensar em atributos de uma calculadora. No primeiro momento não vejo por que ter nenhum atributo aqui. Depois a gente ainda vai ver uma forma melhor de fazer essa implementação. Mas por enquanto vamos fazer com os conhecimentos que nós temos e utilizando o conteúdo que a gente quer abordar na aula de hoje. Então não vou pensar em atributo agora, vou pensar nas ações de uma calculadora. O que uma calculadora deve fazer? Vamos pensar numa calculadora básica, é claro. Vamos pensar nas ações de somar, subtrair, dividir e multiplicar. Certo? Vamos ao nosso primeiro método. Primeiro eu vou montar da forma que a gente estava fazendo.
public void somar. Ok? É isso. Public void somar. Nosso método. Aí, o que nós faríamos aqui? Eu quero somar dois valores. Eu preciso dizer assim: digite o primeiro valor. Aí eu uso um scanner, entrada, recebe new scanner system.in. Aí aqui eu faço a leitura do dado. Vou dizer que entrada.next int, ou melhor, vou botar um next double aqui, né, para ler qualquer coisa. Vou colocar numa variável valor 1, certo? Vou replicar esse código aqui para a gente não perder muito tempo. E vou colocar aqui, digite o segundo valor. E aí vou chamar a variável de valor 2. E aí eu posso ter aqui um systemout valor 1 mais valor 2. Se bem me lembro, foi assim que nós fizemos em uma outra aula qualquer. Isso aqui funciona perfeitamente. Mas qual é o problema? Eu somo dois valores. Se eu quiser somar mais um valor, eu não posso. Se eu quiser, a partir do resultado dessa soma, multiplicar por outro valor, alguma coisa nesse sentido, eu não posso fazer isso. O segundo problema aqui é que eu estou obrigando o usuário da minha classe a trabalhar com console. Isso também é um problema. Então eu quero criar métodos, classes mais genéricos possível. Então o ideal é a gente trabalhar a visualização e uma outra classe, e não na de modelagem. Então, qual é a nossa alternativa aqui? A nossa alternativa é que a gente cria um método utilizando os parâmetros. Então vou mudar, vou criar um método somar2 aqui para a gente ver o que diferencia. A ideia é criar a forma mais genérica. Eu vou dizer assim, vou deixar void aqui por enquanto, somar2. E eu vou dizer, olha, esse meu método aqui tem o objetivo de somar dois valores do tipo double. Como eles vão chegar aqui não me interessa. Então, por favor, quem queira usar o meu método, me informe quais são os valores que eu devo somar. Certo? E aí eu posso dizer assim, tu me informando esses valores, eu vou te dar um retorno do resultado da soma desses dois valores. Aí meu método deixa de ser um método void. Ele passa a ser um método que retorna um double, por exemplo. Eu pergunto para vocês já usaram algum método com parâmetro, algum método com retorno? Claro que sim. Por exemplo, o próprio método o next double é um método com retorno. Esse método retorna, aqui está o retorno dele indicado, ele retorna um double. E eu estou pegando esse double retornado numa variável que eu chamei de valor 2. Se vocês observarem no nosso cachorro, por exemplo, quando a gente chamava algum método, eu só chamo c.envelhecer, eu não pego em nenhuma variável, porque esse método não tem retorno. Ao contrário do que acontece com o método nextDouble. É um método que tem um retorno do tipo double e eu estou capturando ele aqui na minha variável valor 2. Aqui nós temos outro método, println. Esse é um método com parâmetro. Eu digo o seguinte para ele, escreve aí na console, digite o segundo valor. E quando eu executo, é isso que ele faz.
ele escreve aqui na console, digite o segundo valor. É um método com parâmetro. Esse aqui é o argumento que eu estou passando para o método. Então, só que agora vocês estão criando os métodos de vocês utilizando isso. Então você só tem que associar o que vocês já fazem, porque vocês já usam métodos com parâmetro, vocês já usam métodos com retorno, e agora vocês vão implementar os de vocês. A forma de usar, vocês só precisam parar e pensar um pouco, porque vocês já usam essas coisas. É só associar ao uso que vocês fazem. Então, vamos seguir o baile aqui, ó. Eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso colocar numa variável resultado aqui, ó, double resultado recebe. Eu quero fazer a soma entre dois valores, valor 1 mais valor 2. E aí eu posso retornar, ó, eu vou usar a palavra-chave return para fazer isso, e vou retornar o resultado. Assim, eu deixei muito mais genérico o meu método somar. Ele recebe os dois valores, soma e retorna o resultado. Quem invocar esse método, que escolha o que fazer com o resultado. Certo? Então, vamos agora eliminar esse cara aqui. Não queremos mais saber dessa forma de implementar. Eu poderia aqui também retornar direto, ó. Posso fazer um return direto aqui, ó. Return, botar entre parênteses só para ficar mais organizado. Valor 1 mais valor 2. Olhem só que legal. Ficamos com apenas uma linha de código. Vamos agora para o nosso método subtração. Public double subtrair. Deixa eu arrumar esse cara aqui. Public double subtrair. A mesma linha de assinatura de método. Precisamos agora ver quais são os nossos parâmetros de entrada. É interessante que a gente use nomes para as variáveis que tornem o nosso método autodocumentado, que eu não tenha que explicar muita coisa. Então, já vou colocar aqui, ó, double minuendo e subtraindo. Certo? E aqui eu já retorno o minuendo menos o subtraindo. Olha só que legal. Aí vamos para o nosso método public double subtrair. Vamos para o dividir. Temos agora double dividendo e o double divisor. Eu dando os nomes adequados para as variáveis, eu não preciso indicar nada, não se faz tão necessário a documentação indicando quem é que divide quem, né? Isso já deixa evidente que é o primeiro valor dividido pelo segundo. Certo? E agora por último, eu tenho um public double multiplicar. Certo? Daí eu tenho aqui um double multiplicando e um double multiplicador. E eu dou um return no multiplicando vezes o multiplicador. Certo? Aí está pronta a nossa calculadora, os nossos métodos da calculadora, independente de qual vai ser a interface apresentada ao usuário. Então,
Podemos criar aqui uma, vou chamar aqui principal console. Se o cara quiser fazer uma implementação via console, eu posso disponibilizar essa minha calculadora aqui para qualquer um. Posso gerar um jar e disponibilizar ela. E aí, quem for utilizar, simplesmente vai adicionar esse jar na aplicação e vai sair instanciando a nossa calculadora. Da mesma forma que nós fazíamos na última aula. Certo? Acabei de criar uma calculadora. Aqui faltou o main, né? Public static void main. Vou colocar minha calculadora aqui dentro. E agora eu posso fazer assim, ó, calculadora ponto. Ó, aí já enxerga os meus métodos aqui, ó. Calculadora ponto multiplicar, ponto dividir, ponto subtrair, né? Então digamos que eu queira ler dois valores. Se eu quero trabalhar com console, posso dizer assim, ó, posso declarar um scanner aqui. E aí simplesmente venho aqui, ó, double valor 1 recebe entrada ponto. Eu quero um double, então ok. Vou fazer a mesma leitura para o valor 2. Vou solicitar que o usuário digite o primeiro valor. A gente poderia colocar isso tudo aqui numa estrutura de repetição, né? E utilizando a estrutura de repetição, manter isso aqui em um loop de execução, fazendo somas, subtrações, divisões, até que o usuário digite um caractere de saída. Mas não é o nosso caso tornar isso daqui uma aplicação bonitinha, né? O que nos interessa aqui é explorar os conceitos propostos na aula. Então digite o segundo valor, certo? Aí eu simplesmente chamo calculadora.somar e passo os dois valores lidos pelo usuário, certo? Aí vocês podem observar sempre o seguinte, ó, se eu executar isso daqui, vai acontecer de termos o resultado esperado, né? Digite o primeiro valor 12, digite o segundo valor 10. Ok, encerrou o programa. Por quê? Porque nós declaramos um método somar e ele nos retorna o valor resultante. O que eu faço com esse valor resultante? Bom, não estou fazendo nada. Então eu posso utilizar a mesma ideia que nós utilizamos aqui com o scanner e pegar esse valor com uma variável qualquer, e aí eu posso imprimir assim, ó, soma, e imprimir a variável resultado da soma. Aí sim, ó, digite o segundo valor, digite o primeiro valor 12, o segundo 10, eu tenho o resultado da soma, né? A flexibilidade que nós temos é, se nós quisermos criar outra classe, principal 2, e trabalhar aqui com JOptionPane para fazer a leitura, nada nos impede, né? Porque aqui, ó, eu só passo os valores e do JOptionPane eu converto a leitura para um double e passo para esse método da mesma forma. Se eu quiser trabalhar com interface gráfica, trabalho. Olhem só, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa rapidinho aqui. Para trabalhar com swing, vocês têm aqui, ó, em novo, vocês podem vir em outros, e aí você tem Forms GUI Swing, né? GUI é Graphics User Interface. Ó, aí vocês têm aqui, ó, Form JFrame.
É bem simples de trabalhar. Vou chamar essa classe de principal 3 ou principal GUI. Aqui nós já temos, ó, posso visualizar o design aqui, ó, já tem uma telinha. Não dá para chamar de bonitinha, mas perto da console já é algo bonitinho, certo? Aqui é onde eu tenho uma série de componentes prontos para utilizar. Eu posso simplesmente arrastar esses componentes para dentro da minha tela e montar a interface gráfica da minha aplicação. Eu poderia fazer algo do tipo, deixar isso aqui mais próximo a uma calculadora. Ideal a gente colocar painéis para dividir as partes da nossa aplicação. Então eu poderia colocar um painel aqui representando o que vai ser o visor da nossa calculadora, um outro painel aqui embaixo que vai ser o teclado. Eu poderia ter mais painéis, melhor dividido aqui, deixar um painel só para o teclado numérico, enfim. Mas não é o intuito fazer coisas elegantes aqui. A gente montar um exemplinho bem simples para que vocês possam, aí sim, com o tempo em casa, tentar fazer a calculadora de forma elegante. Certo? Em aula nós fizemos aí parte da calculadora, entreguei até um design pronto. Só vou mostrar aqui como é que vocês criam. Aqui no meu painel, eu posso dizer que aqui eu quero o visor da minha calculadora. Então, uma das formas de colocar o visor, tem o label aqui, que é um rótulo, né? Simplesmente utilizado para apresentar valores, um rótulo mesmo. Ó, clicando com direito aqui no rótulo que eu acabei de criar, eu posso, por exemplo, editar o texto desse rótulo. Posso deixar aqui, ó, com um 0, que vai ser o visor inicial. Aí aqui, notem na direita que vocês têm uma série de propriedades que vocês podem sim manipular desse rótulo aqui que está selecionado. Então vocês têm cor de fundo do rótulo, fonte. Então vamos aumentar a fonte aqui. Ó, quero uma fonte 36 e quero fonte em negrito. Tá, observem ali, ó. As coisas já vão acontecendo. Aí vocês têm aqui, ó, alinhamento horizontal. Posso montar isso aqui para a direita, para ficar da forma que é a calculadora. Aqui eu posso mudar o texto, né? Posso adicionar um ícone nesse, que seria uma imagem nesse rótulo. É uma série de pontos aí que vocês podem explorar. O tamanho, nome, se vai ser autorredimensionável ou não. Tem uma série de coisas aí que eu sugiro a vocês que explorem, leiam com calma, testem, criem aplicações, pensem em coisas e tentem fazer, que certamente vocês vão aprender bastante. Tá, então temos aqui o nosso visor da calculadora. Uma coisa importante que vocês podem fazer e devem fazer é alterar o nome da variável depois que vocês criam. Ó. Ele cria um nome default, então JLabel1, o próximo vai ser o 2, o 3, o 4. A mesma coisa para outros tipos de componentes, como o JButton1, JButton2, é o que ele vai criando. Aí vocês podem criar um padrão de vocês. Eu vou usar o JL, que identifica o JLabel, e vou dar o nome que eu quero para essa variável que eu possa utilizar quando eu estiver codificando, sem ter que vir aqui e olhar qual é o nome que eu coloquei. Vou chamar ela de JLabelVisor. Certo? Aí agora vamos pensar nos botões da nossa calculadora. Vamos ver o que a gente tem que possa ser utilizado para isso. Vocês têm botões de diferentes tipos. Tem um aqui, ó, simplesmente um botão. A gente pode até abrir a
calculadora do Windows aqui, ó, para plagiar o design da calculadora. Vou colocar isso aqui, diminuir essa área aqui para que a gente possa visualizar um pouco da calculadora, certo? Então logo abaixo do visor você já pode ver que está faltando uma coisa na nossa calculadora aqui em cima, que é esse menuzinho de itens aqui. Tem pronto aqui, ó. Cadê ele? Vem menu item, cadê esse trem? Acho que é aqui embaixo. Aqui, ó, barra de menu. Ó, adiciona uma barrinha de menu. Posso trocar o nome que nós temos aqui, ó. Por exemplo, aqui vai ser o nosso exibir, o nosso editar. Posso adicionar novos aqui, ó, adicionar menu. Opa. Editar aqui, vou com um submenu. Trazer esse cara pra cá. E aqui vou deixar o nosso ajuda. Eu não vou ficar trocando o nome de todas as variáveis, porque vamos perder muito tempo, mas não esqueçam de trocar, por exemplo, JM exibir, JM DJ menu. Vocês querem adicionar itens, como a gente tem aqui, ó, clico aqui, vem uma série de opções. Vocês podem adicionar aqui, ó, adicionar a paleta, item de menu, né? Aí vai adicionando aqui. Podem alterar o texto, sei lá, o que nós temos aqui na primeira opção, padrão. Então, vou colocar aqui padrão. Aqui vocês podem adicionar teclas de atalho. Ó, dá 2 cliques ali, qual é a tecla de atalho que vocês querem? É só vocês clicarem aqui e quero, por exemplo, sei lá, Ctrl Q, Ctrl mais Q, ok, vai ser a nossa tecla de atalho para chamar a função que nem existe ainda, mas que vocês vão implementar para o padrão aqui, certo? Vou diminuir um pouquinho essa fonte para ficar mais próxima da calculadora do Windows. Tá bem? Diminuir esse label um pouquinho. Aí a gente pode vir para os nossos botões, editar texto. Não vou pegar símbolo aqui, vou colocar só um símbolo semelhante, né? Aí os meus botões precisarão ser maiores do que a calculadora do Windows, ou então eu vou precisar aqui ter os meus caracteres menores, né? Acho que tá bem assim, né? Vou fazer um pouquinho maior. Aí. Tá? Aí a gente pode aqui, eu tenho meu primeiro botão. Tem alguns atalhos aí, ó. Se eu dar um Ctrl pro lado, eu crio outros botões, ó. Aí eu posso simplesmente alterar o texto, né? Na verdade isso aqui nem seria o apagar, mas não vou implementar essa primeira barra aqui, eu vou botar só esse cabeçalho aqui de teste, CE, editar texto, MS, editar texto, M+, e temos ainda o M-, certo? Você pode dar uma visualizada aqui, ó, como é que tá ficando. Depois, se vocês quiserem, vocês podem editar o layout da calculadora aqui. Vocês podem adicionar as bordas. Tem aqui, ó, border, ó.
sem borda. Querem uma bordinha na calculadora? Tem aí, ó. Basta escolher borda em linha. Tá ok, ó. Certo? Aí, pessoal, olha aí, ó. Vou duplicar aqui pra gente ter os nossos números. Vou colocar aqui, ó, 7. Vou colocar aqui o 4 e vou colocar aqui o 1. Depois, ó, se eu quiser fazer tudo, depois alinhar eles no mesmo tamanho, eu tenho aqui, ó, mesmo tamanho, mesma largura. Aí eles ficam iguais, tá? Algumas barbadas que vocês têm aí, é meio chatinho de trabalhar com isso daqui. Tem uma série de layouts, não vou entrar nisso agora porque acho que não é o momento, que vocês podem setar de como vai seguir a organização dos componentes de vocês aí nos painéis de vocês. Aqui vou colocar o 8, aqui vou colocar o 9, aqui vai ser a nossa operação de divisão e aqui vai ser ok, certo? Agora aqui vou duplicar esse cara para baixo e vou implementar o 5 e vou colocar aqui o 2. Vou fazer o mesmo procedimento, ó. Sempre Ctrl para baixo ou Ctrl para o lado para ele copiar, tá? Aqui vou colocar o 6. Opa. E 2 cliques ele acabou entrando. 6 e aqui embaixo o 3. Do lado aqui, opa, deixa eu organizar esses caras aqui. Ó, posso simplesmente nivelar eles com o mesmo tamanho, ó, a mesma largura. Esse aqui também. Aqui já começou a se perder um pouquinho na organização. Posso arrastar os componentes para realinhá-los. Acho que está mais ou menos organizado. Aqui é a nossa multiplicação e aqui a nossa subtração. Mesmo tamanho, mesma largura. Ok. Aqui nós temos... Bom, isso aqui a gente não vai nem usar, né? Mas tudo bem. Vou botar aqui. E aqui nós temos que adicionar mais uma linha que vai implementar o nosso 0. E vou colocar aqui embaixo do 3. Embaixo do 3. Tá, a vírgula. Isso aqui é que ele já está se perdendo no layout. É possível que na hora de executar ali ele acabe desalinhando um pouco, mas isso é detalhe que a gente vai ajustando depois. E aqui eu tenho a soma. Perfeito? Acho que é mais ou menos isso aí que a gente precisa. E aqui está faltando um. Este cara aqui. Esses caras estão trocados. Na verdade, este cara aqui não existe. O cara ficou só copiado. Eu vou criar aqui. Só a nossa resultado. Ok. Olha só que bagunça. Tudo bem. Então, alguns já não estão aqui no mesmo
tamanho, aí, tá bem. Pode visualizar aqui como é que tá ficando, ó. Tá bem razoável a nossa calculadora, certo? Mas vamos ao que interessa. Se vocês quiserem executar aqui, vamos ver como é que ela está saindo, se está desconfigurando alguma coisa ou está como a gente realmente espera. Olha aí, ó. Tá bem razoável, desalinhou aqui alguns componentes, mas isso é detalhe, senão a gente vai acabar perdendo muito tempo aqui com esses ajustes. Vamos fazer o seguinte, ó, nosso menuzinho já aparece aqui, claro que não tem nada implementado, eu clico nos botões e nada acontece. Eu vou mostrar só um pontapé inicial para vocês aqui, porque se eu for implementar tudo isso daqui, a gente vai acabar morrendo implementando aqui, né? Então, vamos pensar, utilizando os conceitos que nós vimos até agora. Obviamente que tem formas mais apropriadas de fazer isso, mas vocês querem, por exemplo, que quando vocês clicarem no botão set, que apareça o set aqui no visor da calculadora de vocês. Para não ter que mostrar uma ideia de construtores aqui ainda, vou deixar em branco o nosso visor. Então vocês podem fazer o seguinte, se vocês clicarem com direito no botão, você tem aqui, ó, eventos. Aí tem uma série de eventos que vocês podem implementar relacionados a este único botão. E aí o evento que vocês mais vão utilizar é o Action, e aí tem o Action Performance, que é a ideia de clicar no botão. Então vocês podem vir assim, clicando com direito, Eventos, Action, Action Performance, ou vocês podem simplesmente dar 2 cliques no botão. Ó, se eu der 2 cliques nele, ó, o NetBeans me remete a um código, já me remete ao corpo de um método, que é o método, que é o evento Action Performer do JButton 6, que é o meu botão 7, que no caso de vocês vão ter renomeado todos, ó, vão ter algo do tipo JButton 7, tá? Aí quando vocês vierem aqui, ó, já está aqui, ó, JButton 7, referente ao número 7, né? Action Performer. Se vocês observarem, ó, eu já estou na linha 315 de código. Todo esse código que eu tenho acima é o código que é gerado enquanto eu estou simplesmente arrastando os componentes para aquelas telas ali. Então as coisas não acontecem magicamente. O NetBeans está gerando esse código todo aqui para fazer com que aquela mágica aconteça. Aí você tem que pensar o seguinte agora. Vocês querem que no evento deste botãozinho aqui altere o valor deste cara aqui. Nós chamamos ele de JL Visor. Então quando eu acionar esse botão, eu quero alterar o JL Visor. Então vou ver o que eu posso fazer com o JL Visor. JL Visor é o nome da minha variável. Eu posso dar um ponto para ver se tem algum método interessante aqui, né? Vocês podem sempre verificar a documentação do componente, né? Isso é importante. Mas vocês vão ver que vocês ainda não viram métodos getter e setters nesse ponto da aula, mas a maioria das vezes, quando vocês querem inserir valor em alguma coisa, vocês vão chamar set alguma coisa. Se vocês querem pegar valor de alguma coisa, vocês chamam get alguma coisa. Então, vamos tentar aqui, ó, set. Set o que? Set ação do mapa, set bounds, border, né? Eu quero setar, a gente pode testar sempre o intuitivo, eu quero setar texto, certo? A gente já pode verificar aqui em cima o que a documentação me diz sobre isso, né? Aí eu já posso observar que esse método setText, ele recebe uma string, né? A mesma ideia lá do scanner do println, por exemplo, né? Que recebe um string e ele vai jogar na console. O setText do JLabel recebe uma string e vai jogar no JLabel. Então eu posso dizer que quando eu clicar nesse botão, eu quero lá no JL Visor setar o texto set. Né? Querem ver como é isso que acontece?
Vou executar minha calculadora. Ó, eu digito 7 e ele joga 7 aqui no meu visor. Certo? Se eu continuar apertando 7, bom, aí nada acontece. Por quê? Porque toda vez que eu aperto 7, ele bota 7 no visor, ele não bota 7 e mais o que está no visor. Se pensarmos na funcionalidade da calculadora, o que nós queremos? Nós queremos que toda vez que eu aperte aqui, ele pegue o conteúdo que já está na tela e adicione mais o botão que eu acabei de clicar. Então, eu poderia dizer que quando eu clico aqui, eu quero pegar o conteúdo do visor mais e concatenar com o 7. Concordam comigo? Para fazer isso, eu vou ter que fazer assim, ó, JL visor. Eu acabei de dizer para vocês que quando eu quero setar, eu uso algum método do tipo set. E quando eu quero pegar, eu uso um get. Para setar texto, eu usei setText. Para pegar o conteúdo do texto do visor, eu posso usar o getText. Aí o que eu estou fazendo? No visor, seta o texto com o conteúdo do visor mais o set. Isso aqui já resolve esse nosso pequeno problema. Eu aperto 7, 7, 7, 7, 7, 7, beleza. Eu estou colocando um monte de 7. Ok? Muito bem. Agora, os outros botões são todos iguais, né? Não muda nada. Querem ver? Observe. No momento que vocês já implementaram um dos números, vocês vão simplesmente acionar aqui, ó. Eu quero fazer a ação do botão 8 agora. Está aqui a ação do botão 7 que eu acabei de implementar. Vocês concordam comigo que a ação do botão 8 vai ser pegar o conteúdo do visor e adicionar o número 8? A ação do botão 9 vai ser a mesma coisa, só que boto 9. A ação do botão 4, idem. Fazer esse procedimento aqui, ó, para todos. Esse daqui, qual que é esse? 5. Botão 6. Botão 1. Botão 2. Botão 3. Com isso aqui, acho que a gente coloca agora o 0 e acabamos os números. Com isso conseguimos colocar qualquer número no nosso visor da calculadora. Observem aqui, ó. 58, beleza. Qualquer coisa. Ó, não colocamos a vírgula ainda. Então, o que a vírgula faz? A vírgula pega o conteúdo e adiciona uma vírgula. Não é isso? Ou um ponto. Aí depende da linguagem que vocês estão trabalhando aí. Acho que aqui, não lembro se a gente usa vírgula ou ponto, acho que é vírgula. Mas tudo bem. Ó, que beleza, né? É isso aí, né? Direitinho. Tá meio feio esses nossos alinhamentos aí. Mas tudo bem. Deixa eu aumentar esse espaçamento aqui um pouquinho. Quer saber? Deixa esse negócio aí.
Depois a gente arruma. Isso aqui é firula, tá? Então vamos pensar aqui o seguinte, ó. Vocês querem pegar um número desses e somar com algum outro, né? De forma simples aqui. Pode pensar assim, ó. Em sala de aula nós implementamos via console a calculadora, onde nós bolamos uma estratégia que é eu inseria um número, um espaço, um operador, um espaço e o segundo número, para então fazer o cálculo. A gente pode usar a mesma estratégia aqui. Então eu posso dizer que quando alguém clicar em um operador, eu vou pegar o conteúdo da calculadora, vou adicionar um espaço, vou adicionar o operador mais, que é o que eu estou utilizando, e mais um espaço. Isso aqui vocês podem bolar a estratégia que vocês quiserem. Eu só utilizei dessa forma para a gente fazer um split. Mas aí a estratégia de cada um. O que ele vai fazer? 25 mais 10. Então aqui eu já tenho, ó, bolada a expressão a ser resolvida. Eu posso agora, os outros operadores seguem a mesma lógica, né? Espaço, menos, espaço. Então vou direto para o resultado. O que a gente espera aqui do resultado? Aqui sim envolve um pouquinho mais de lógica. Eu poderia criar um método fora aqui, simplesmente para fazer esse split do resultado. Mas por enquanto vamos fazer aqui dentro para vocês enxergarem. Acredito que vocês vão enxergar melhor dessa forma. Certo? Então vamos lá. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu lá no visor, quando alguém clicar no igual, eu espero que já tenha um número, um operador e um outro número. Eu posso dizer o seguinte, ó. Eu vou pegar isso daqui e vou botar em um array de valores e vou pegar o JL visor e vou dar um split nele. Split não, né? Dar um getText, vou pegar o conteúdo dele, que aí sim eu tenho um string. Ó, isso aqui me retorna um string. Então eu já posso imediatamente chamar o método para fazer um split nessa string que está saindo do getText. E eu vou fazer um split no espaço. Então eu estou dizendo o seguinte, ó, vamos pensar, a expressão que tem lá, ó, 10 espaço mais espaço 12. Eu estou montando dando um split no espaço. Então eu estou aqui, eu estou criando um split e aqui eu estou dando outro split. Isso vai colocar o 10 na posição 0 do meu array, vai colocar o mais na posição 1 do meu array e vai colocar o 12 na posição 2 do meu array. Certo? É isso que eu preciso saber para fazer os meus cálculos. Eu sei então agora que o meu valor 1, que lá eu estava chamando de valor 1, o meu valor 1 é o meu valores. Isso aqui é um array de strings, então vou converter para double, na verdade, né? Double.parse double do valores. Ó, o primeiro valor está na posição 0, então vou pegar esse array da posição 0 e vou converter para double. O meu valor 2 é o meu array na posição, ó, está na posição 2. E o meu operador, que eu posso colocar em um string aqui, ó, vou colocar aqui, ó, operador, eu simplesmente pego, porque o retorno do valor de 2 já é um string, então não preciso fazer conversão alguma, certo? Aí eu poderia aqui ter um switch no operador. Por que um switch no operador? Porque eu não sei se o operador que está vindo é uma multiplicação, uma divisão, uma soma, ou o que é esse negócio. Eu vou dizer assim, ó, se o operador for uma soma,
que eu vou fazer? Se for uma soma, eu vou, antes de tudo aqui, já vou instanciar essa calculadora, tá? Calculadora calc recebe new calculadora, certo? Está instanciada a nossa calculadora. Aí eu vou dizer aqui, se for uma soma, eu vou chamar calc ponto somar valor 1 e valor 2. Aonde eu vou colocar essa soma? Vou colocar, vocês concordam comigo? Vou botar isso aqui separado, tá? Isso aqui retorna, ó, retorna um double. Então eu posso pegar e devo pegar isso aqui numa variável qualquer. Pode ser um R, tá? Aí eu vou dizer o que aqui? Return nada. JL visor ponto set text, e você está no visor o resultado da soma. Feito isso, eu vou dar um break no meu case, como sempre. Aqui ele só está reclamando que isso aqui é um double e ele pede um string. Eu posso fazer assim, eu posso dar aquele string.value of r, dá no mesmo, tá? Aí eu posso já deixar montado os cases da subtração, né? Vou ter uma codificação aqui e lá depois um break. Vou ter um case da divisão, uma implementação e um break, o case da multiplicação, que vai ter uma implementação e um break, e posso ter um default aqui, ó, né? Na verdade não vai ser usado agora, e vou jogar lá no JLabel. Não temos como forçar a ocorrência dele entrar nesse default aqui, mas vamos deixar implementado. Deixa aqui, ó, erro, certo? Agora entrou aqui, quando eu cliquei no igual, ele faz o split, pega os dois valores, verifica o operador, se for um mais ele soma. Vamos ver se isso aqui funciona. Olha só, 14 mais 20, eu vou clicar em igual, ele caiu no meu default, né? O que tem que ter acontecido aqui? Vamos ver. 14 mais 2, né? O que aconteceu aqui, ó? Foi o seguinte, ó. Quando eu peguei o operador, eu peguei a posição 0. O operador não é a posição 2. O operador não é a posição 2, é a posição 1, né? 0, 1, 2. 2 é o meu segundo número. Ele não identificou o operador e acabou caindo no meu default do meu case aqui. Agora sim, vamos lá. 85 mais 12 é igual a 97. Se eu quiser continuar somando, ó, mais 3 é igual a 100. Né? Então já tenho a calculadora quase funcional. Aqui vocês simplesmente precisam implementar agora as chamadas dos métodos, ó, subtrair, dividir, multiplicar, da mesma implementação que a gente fez aqui, ó, na console. Ó, lemos dois valores e utilizamos a calculadora. Aqui usamos interface gráfica e utilizamos a mesma classe calculadora. E essa aí é a ideia, né? Então, acho que vocês já têm os primeiros passos aí para começar essa implementação. Aqui não é um MS, aqui é um C, que é o clean. O clean também, bem simples, né? 2 cliques no botão, o que o clean faz? O clean pega o JLabel visor, dá um set text e seta um texto limpo, sem nada. Beleza? Executa esse cara aqui. Ó, 85
clean, já limpou a tela, ok, certo? Claro que isso aqui está extremamente simples, mas é o primeiro contato com a interface gráfica, então acho que é válido e fica a dica para vocês terminarem essa implementação aí, mas o foco mesmo era a gente ver termos os primeiros contatos com métodos com retorno e métodos com parâmetros, e essa missão foi cumprida e eu espero que entendido. Tá bem? Na continuidade vemos aí um pouco de encapsulamento, que são atributos privados, ou melhor, modificadores de visibilidade, métodos de acesso, métodos modificadores, certo? Mas essa aí é pro próximo episódio, ok? Fechamos por aqui então hoje, gente. Valeu!